Glória a Deus! Esperando aí alguém entrar aí. Entramos sem avisar antecipadamente, mas resolvemos entrar para meditar um pouco nessa tarde sobre a palavra de Deus. E hoje eu tenho um assunto extremamente importante para todos aqueles que estejam interessados e ansiosos para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Se tem alguém aí nos ouvindo, por favor, que possa acenar. Glória a Deus. Daqui em alguns minutos estaremos falando algo de muitíssima importância para a sua vida. Algo de muitíssima importância para a sua vida nessa tarde. É necessário que você preste muita atenção no que vamos falar aqui em relação à palavra de Deus. Glória a Deus. Enquanto entra alguém aí, vamos ler a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo de número 26. Mateus, capítulo de número 26 e o versículo de número 41. Volto a dizer, o que vamos falar aqui nesta tarde é de extrema importância para a sua vida. Glória a Deus. O versículo nos diz assim, Mateus 26, 41. Talvez você esteja assistindo aí, mas não se manifestou. Mas vamos dar início aqui, para que o vídeo não se torne muito longo. Mateus 26, 41 nos diz assim: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nos deparamos com um texto onde relata o momento que antecedeu a crucificação de Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde ele está no Getsemane com os seus discípulos, a saber, Pedro, Tiago e João, e ele os convida para um momento de oração. Mas diante de tantas circunstâncias e diante de algumas palavras que ele ouviu do próprio Senhor, depois de ter ceiado, o psicológico dos discípulos e o seu ânimo estavam decaídos. E Jesus convidando eles para orar no jardim do Getsemane, Jesus expressa essas palavras dizendo: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
O que eu gostaria de falar, de meditar, talvez precisaremos de outro momento para assim dar continuidade a esse estudo bíblico. É que estaremos falando de algo que tem acometido muitas pessoas neste século chamado 21. Bem sabemos que diante do que nós estamos vivendo, diante do que muitos acontecimentos têm ocorrido no nosso planeta, rumores de guerra, rumores de enfermidades assolando o globo terráqueo, fome, mortes, miséria, tudo são sinais que precedem a volta de Jesus Cristo. E Jesus, ele colocou duas palavras aqui, vigiai e orai, né? Bem sabemos que muitas coisas podem ocorrer na nossa vida espiritual se nós deixarmos de orar. E uma das coisas que advém na vida do crente é o desânimo. É o que eu quero falar com você nesta tarde. Como vencer o desânimo? Será que você, nesta tarde, está desanimado? Será que você está passando por isso? Será que você tem vivido isso? Nessa tarde, se você ficar aqui comigo, Deus falará ao seu coração e mostrará como você poderá vencer o desânimo. O desânimo é uma das maiores armas que o diabo usa para parar aqueles que estão indo de encontro de Jesus. É muito difícil uma pessoa que esteja desanimada, ela entrar pelo caminho da oração. E o desânimo é a falta de ânimo, a falta de vontade. Uma pessoa desanimada é muito difícil de ela servir a Deus. É muito difícil de ela realizar a obra de Deus por causa do desânimo. O desânimo é usado para destruir o seu dom, paralisa o seu dom, paralisa o seu chamado, paralisa a sua vida, paralisa a sua comunhão com Deus e bloqueia você de servir a Deus. Então é de extrema importância a meditação nesse tema que nós trouxemos aqui. Deus colocou em nosso coração. Como você vencer o desânimo? O que você deve fazer para vencer o desânimo? Você sabia que você pode até ser destruído pelo inimigo das nossas almas por causa do desânimo? Então, como vencer? Como vencer o desânimo? E o que provoca o desânimo? Glória a Deus. O que provoca o desânimo? Talvez você esteja dizendo assim, eu estou desanimada, não quero mais fazer a obra de Deus, não quero mais cantar, não quero mais pregar, não quero mais viver. Porque o desânimo, ele é terrível. O desânimo é terrível. E o que provoca o desânimo? Como já lemos Mateus capítulo 26, do 40 ao 45,
A falta de oração provoca o desânimo. Porque se você não orar, não meditar na palavra de Deus, com certeza você se torna uma presa fácil no mundo espiritual. Então é necessário eu e você estar em oração. O que provoca o desânimo? A falta de oração na minha e na sua vida. O desânimo, a falta de oração te deixa fraco, te deixa cansado, te deixa carregado, te deixa triste. Porque a oração faz com que nos cheguemos ao Senhor Todo-Poderoso. A oração faz com que nós tenhamos comunhão com o nosso Deus. E partindo desse princípio, você vê que Jesus ora por 3 vezes no jardim do Getsêmani, porque ele precisava ir para a cruz, para morrer, para se entregar pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que no momento que ele se entrega ao processo da oração, ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Então, quando ele entra no processo da oração, a Bíblia diz que os anjos o fortaleciam. Você quer ser fortalecido por Deus? Quer vencer o desânimo? Comece a orar. Comece a buscar ao Senhor em oração. Glória a Deus. Eu gostaria de, assim, falar sobre um homem que serviu a Moisés. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, e o versículo 1 a seguir, para que possamos entender. Josué, capítulo 1, versículo 1, que nos diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te agora, passa o Jordão, e todo este povo, e a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho dado, como vos prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Glória a Deus. Nós estamos falando aqui de um homem que esteve com um dos grandes homens de Deus do Antigo Testamento, que foi Moisés. Moisés, que foi o grande libertador do povo de Israel, arrancando o povo do Egito pela forte e potente mão de Deus e levando para levar o povo para a terra de Canaã. Josué é um grande guerreiro, comandante do exército de Moisés. Quando Moisés mandou Josué e Calebe para espiar a terra prometida, eles não temeram o gigante. Josué, ele subia no monte juntamente com Moisés e ouvia a voz de Deus, ouvia Deus falar com Moisés. Josué é um homem que viveu milagres no deserto. Um homem destemido.
Um homem que aprendeu aos pés de Moisés como liderar o povo, como resolver as questões. O homem que via e ouvia a presença de Deus, porque estava perto de um grande líder chamado Moisés. Mas a palavra de Deus é bem clara em dizer que depois da morte de Moisés, o Senhor chama Josué, filho de Num, que era auxiliar de Moisés, e diz: olha, Josué, meu servo Moisés é morto. Eu tenho uma terra para dar a meu povo que eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. Mas a pessoa que eu tenho escolhido para liderar este povo é você, Josué. Josué, olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus está falando com você aqui nesta tarde. Ele está dizendo: eu nunca te deixei, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Veja que Deus, ao entregar nas mãos de Josué a liderança de um povo de mais de 2 milhões de seres humanos, que estava caminhando no deserto por cerca de 40 anos, o homem que tinha vivido, que teve experiências magníficas, que viu a glória de Deus na vida de Moisés e seu líder, um homem que liderava o exército, agora está na frente da liderança do maior povo que existiu naquela época. Mas nós estamos falando de desânimo, como vencer o desânimo. No versículo 6, observe, o Senhor colocou essa palavra em nossos corações e eu gostaria de entregar a você que está desanimado. Não desista, não pare. Se o Senhor projetou algo para a sua vida, as promessas do Senhor estão de pé para que você prossiga. Mas é necessário você ouvir os conselhos do Senhor. Veja o que o Senhor diz no versículo 6. Depois de dizer a ele que assim como ele foi com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Mas tem algo aqui que é preciso você entender e eu entender. O que eu vejo quando Deus diz nesse versículo 6? Esforça-te. Como dizer para um homem que a vida inteira lutou, guerreou, foi fiel a Moisés, um homem esforçado, um homem habilidoso, e agora o Senhor chega e diz: esforça-te. Muitas das vezes nós pensamos que nós já estamos preparados, que nós já estamos habilitados, mas o Senhor que conhece o meu e o seu coração, o Senhor que conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações, o Senhor, Ele sempre vai dizer: esforça-te. É necessário esforçar-se mais um pouco. O que dizer de Josué? E o Senhor diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás, glória a Deus, a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então veja aqui que o Senhor, Ele fala a primeira vez: esforça-te e tem bom ânimo. Se o Senhor falou esforça-te e tem bom ânimo,
eu posso perceber aqui que havia um desânimo na vida de Josué pela primeira vez. Porque é normal quando vivemos ao lado de pessoas que são usadas por Deus, que têm um direcionamento de Deus, que nós temos comunhão com esta pessoa e de repente essa pessoa se vai, parte para a glória, e muitas das vezes eu e você temos que assumir. A Bíblia diz que aquele povo, depois da morte de Moisés, pranteou por cerca de 40 dias a morte de Moisés. Então veja que, quem sabe, o semblante, o espírito de Josué estava triste, cabisbaixo, abatido, desanimado, e ele recebeu o ofício da chamada de liderar o povo. Eu posso perceber o desespero, eu posso perceber a falta de ânimo. E agora, Moisés não está aqui. O que é que eu vou fazer? Mas também vejo que Deus viu em Josué qualificações para liderar o povo. Quem sabe você, na sua vida ministerial, tem se achado que não tem capacidade. É verdade, quem capacita é o Senhor. Quem nos capacita é o Senhor para a sua obra. Mas dentro daquilo que nós estudamos, nos capacitamos, o Senhor também usará em favor daquilo que Ele deseja realizar. E o Senhor diz: esforça e tem de bom ânimo. O Senhor falou a primeira vez. Versículo 7. Tão somente esforça-te. Deus está falando de novo, insistindo com Josué. Esforça-te e ser muito corajoso. Você precisa ser corajoso, você tem que ter coragem de se levantar, sair desse desânimo. Eu dei só um ponto aqui de como você vencer o desânimo. O que provoca o desânimo é a falta de oração. Um dos. E como vencer esse desânimo? Orando. A sua carne não vai querer orar, mas o seu espírito, lá no fundo, quer que você ore. Há uma guerra entre a carne e o espírito. Ore mesmo sem querer orar, porque você fazendo isso, você sujeitará a sua carne, o seu corpo físico, à vontade do Espírito. Voltando. Então somente esforça-te e ser muito corajoso. Deus está dando a recomendação a Josué. Assim como fui com Moisés, serei contigo, nunca te deixarei, jamais te desampararei. As palavras de Deus para Josué. Esforça e tem bom ânimo. Então somente esforça e ser muito corajoso. Cuida em fazer conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Então podemos observar aqui que o Senhor está dizendo a Josué que era-lhe necessário meditar, analisar, examinar toda a lei que Moisés ordenou, para ele se tornar animado,
para ele se tornar corajoso. Deus está dizendo a Josué que ele deveria observar. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Então, observamos aqui a segunda vez Deus dizendo que era para ele se esforçar e ser muito corajoso, ter ânimo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Você está desanimado não é algo normal. Versículo 8. Não se afaste da tua boca o livro desta lei, glória a Deus. Medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer prosperar? Quer que o seu caminho seja bem-sucedido? Medite na palavra de Deus de dia e de noite. O que Deus está dizendo aqui: faça da minha palavra algo peculiar. Faça da minha lei, da minha palavra, algo primordial para a sua vida, algo único. Tudo que você fizer que seja pautado, que seja julgado pela minha palavra. Você está entendendo, Josué? Olha, Josué, eu sei que você está desanimado porque Moisés morreu. Eu sei que você está desanimado que muitas pessoas aí fora, no arraial, estão dizendo que você não é capaz. Muitas pessoas estão dizendo aí, Josué, que você não será capaz de liderar este povo. Que o líder verdadeiro era Moisés. Você tem ouvido, Josué, de pessoas aí fora que você é um Zé Mané, que você está velho, que você não tem a unção de Deus, que você não tem a presença de Deus. Mas olha, Josué, assim como eu fui com o servo Moisés, eu serei contigo, viu, filho? Mas eu preciso que você se esforce. Deus não pode usar alguém que está desanimado na sua obra. Pela segunda vez ele diz: então somente esforça-te e seja corajoso. Deixe o que quiserem falar da sua vida. Quem é que paga as suas contas? Deixem falar o que quiserem. O que importa é o que o Senhor está falando para Josué. É as orientações. Glória a Deus. Aí ele continua: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então vemos aqui que Josué deveria se esforçar. Você tem que se esforçar para vencer esse desânimo. Você tem que ter bom ânimo. Você tem que observar a lei do Senhor, a palavra de Deus. Você não pode perder a direção. Você tem que ter a palavra de Deus no seu coração, na sua mente. Você tem que meditar nela de dia e de noite. Então, assim, fazendo isso, você vencerá o desânimo, você será próspero, o seu caminho será bem-sucedido. Mas por que Deus fala a segunda vez com Josué: esforça-te e tem bom ânimo? O Senhor está falando com você nesta tarde que é necessário você se esforçar,
que é necessário você ter ânimo. E no versículo 9, parece que eu vejo Deus um pouco irado. Não sei se você conseguirá ver isso. Mas no versículo 9, veja que o Senhor está falando. Não te mandei eu? Aí tem uma interrogação. É como que se Josué dissesse assim: não, Senhor, não vou, não sou capaz, eu não estou animado, estou desanimado. Moisés, que via a tua glória, o Senhor falava com ele face a face. Eu não sou capaz, o povo aí é um povo duro. Mas Deus está dizendo para você nesta tarde, você que recebeu o chamado do Senhor, você que recebeu a chamada de Deus para executar algo na casa dele, ele está dizendo: não te mandei eu? Não te mandei eu, Josué? O que é que você quer retrucando, Josué, com a minha vontade? Se é eu que te capacito, eu já disse: como fui com Moisés, eu serei contigo. Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não pasme, nem te espante, glória a Deus, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Glória ao nome de Jesus. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Josué, não pasme, Josué. Não temas diante da dificuldade que você vai encontrar. Josué, não pasme diante das afrontas. Nem te espante por causa do número desse povo que você vai ter que levar para possuir a terra que eu prometi a Abraão, Isaac e a Jacó. Sai desse desânimo, porque quem te mandou foi o Senhor. Quem te capacitou foi o Senhor. Quem te chamou foi o Senhor. No reino de Deus, se você é perseguido, eu quero te dizer algo: bem-vindo ao reino de Deus. Porque assim como perseguiram os profetas, hão de perseguir aqueles que carregam o nome do Senhor sobre as suas vidas. A perseguição, a calúnia, vai fazer parte da vida daqueles que são chamados por Deus. A rejeição, isso são fases que passamos na nossa vida ministerial para realizar aquilo que Deus deseja. E parece que vejo que Josué está dizendo que não é capaz, que não pode, que o povo está reclamando, que uns não aceitariam a liderança dele. Mas Deus está dizendo: não te mandei eu? Esforça-te. Tenha bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Deus está falando com você nesta tarde, está lhe dando esta palavra. Não pasme, não se espante, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Então você verá no versículo 10, glória a Deus, a Bíblia vem falando assim, aleluia. Então Josué ordenou os oficiais do povo: passai pelo caminho do acampamento e dizei ao povo: provei de vós de comida, dentro de 3 dias passaremos este Jordão
para ocupardes a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Glória a Deus. Então veja aqui que ele conseguiu vencer o desânimo. Conseguiu vencer o desânimo através das palavras de ânimo do Senhor. Porque ele estava desanimado, seu espírito estava abatido, triste por causa da morte de seu grande líder, Moisés. E agora ele teria uma grande responsabilidade de guiar o povo de Deus para possuir a terra de Canaã. E então, meditando nesse texto, porque quando meditamos na palavra de Deus, o Senhor fala conosco. E eu pude aprender que, ainda no desânimo, ainda que nós tenha recebido uma palavra de afronta, uma palavra de rejeição, uma palavra dura, ou quem sabe porque não nos sentimos capazes e somos levados ao desânimo. Mas eu me alegro, porque o Espírito Santo de Deus, Ele nos conforta, Ele nos orienta, Ele nos ajuda. E eu vejo a prova aqui, na vida deste homem. Foi necessário Deus falar com ele 3 vezes. Esforça-te, homem. Tem bom ânimo. Esforça-te, Josué. Ser corajoso. Não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. E eu fiquei inculcado na minha mente. Eu disse, Senhor, Josué, a história de Josué é linda. Com mais de 80 anos de idade, ele diz que a sua força e os seus olhos ainda estão num alto vigor, que parecia ser um jovem, um homem de confiança de Moisés, andou lado a lado, grandes experiências. Quando estamos ao lado de alguém que é usado por Deus, mas é necessário que nós tenhamos a nossa própria experiência. E eu perguntei, Espírito Santo, por que aqui está escrito que Deus chamou a atenção de Josué 3 vezes? Aí ele me disse, filho, volte um pouco à história. E eu obedeci à voz do Senhor e fui observar quando se deu o início do chamado de Josué. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Volta aí um pouquinho. Nós estávamos em Deuteronômio, em Josué, capítulo 1. Agora vamos para, volta aí um pouquinho, Deuteronômio, capítulo 31. Como vencer o desânimo? Não sei se você está aí. Se você estiver aí, comenta aí, fala alguma coisa, acena, deixa um comentário. Mas se você está aí ouvindo e não está se manifestando, Deus está dizendo, sai desse desânimo. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo de número 31, nos diz assim. Vamos entender agora porque Deus teve que falar com Josué por 3 vezes. Nos diz assim a palavra de Deus. Em seguida, Moisés dirigiu estas palavras a todo Israel. Tenho hoje 120 anos e já não posso conduzir-vos. O Senhor me disse, não atravessarás o Jordão. O Senhor, o teu Deus, é quem passará diante de ti. Ele destruirá nações de diante de ti, para que possuas as suas terras.
Aí Moisés diz aqui, ó, Josué passará adiante de ti como o Senhor disse. Glória a Deus. Então o Senhor já tinha dito, já tinha chamado a Josué. É bem certo que, como ele estava ao lado de Moisés, né, Moisés deve ter dito, ó Josué, o Senhor me falou que você que vai assumir o povo. Versículo 4. O Senhor lhes fará como fez em Sião, em Og, reis dos amorreus, os quais destruiu com a sua terra. Quando o Senhor vos entregar essas nações, procedereis com elas segundo todo o mandamento que eu vos tenho ordenado. Aí vem aqui, ó, Deus já tinha falado com Josué. Veja que o primeiro chamado de Josué, o Senhor mandou apresentar Josué à tenda da congregação. Veja o primeiro chamado. O versículo 6. Esforçai-vos e animai-vos. Não temais, nem vos espantes diante dele, pois o Senhor teu Deus que vai contigo não te deixará, nem te desamparará. Primeiro chamado. Chamou Moisés a Josué e disse, diante de todo Israel, Josué, meu filho, esforça-te e anima-te, pois com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou aos teus pais, que lhes daria, e tu farás herdá-la. O Senhor, Josué, é quem vai adiante de ti. O Senhor está na nossa frente. Ele será contigo. Glória a Deus. O Senhor é aquele que nunca nos deixa. É aquele que não nos desampara. Deus nunca desampara um servo seu. Ainda que ele esteja desanimado, triste, cabisbaixo, o Senhor sempre vai lançar uma palavra que projete o seu filho, o seu servo para a frente. O homem não. O homem que não é usado por Deus, o homem que só quer lançar palavra de destruição. O homem só tem palavra, muitas das vezes, de desânimo para mim e para a sua vida. Mas Deus não. Deus, ele diz, o Senhor é quem vai diante de ti. Ele será contigo, nunca te deixará, jamais te desamparará. Não temas, não te espantes. Glória a Deus. Aleluia. Veja no versículo de número 23. Veja no versículo de número 23. O Senhor ordenou a Josué, filho de Num. Aqui está porque Deus falou com Josué por 3 vezes. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num. Esforça-te e anima-te, pois fará entrar os filhos de Israel na terra que com juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Então observamos que Josué, antes que Moisés morresse, ele veio sofrendo psicologicamente, emocionalmente, que desencadeou o desânimo na sua vida. Porque para assumir uma grande responsabilidade de guiar aquele povo que já tinha tirado o homem mais manso da face da terra, que era Moisés, tirado Moisés da paz, que onde Deus falou, Moisés, fala com a rocha e ela verterá água. E por causa da
importunação do povo, Moisés se irou e feriu a rocha. E Josué já estava imaginando assumir a liderança de um povo de dura serviço. E você vê que Deus, ele sempre colocando ele para frente, para cima. Vai, meu filho, esforça-te. Vai, meu filho, eu te dou ânimo. Vai, meu filho, vai. Nada da vida de mão beijada. Deus quer ver o nosso esforço também. Ele quer ver o meu e o seu ânimo. Veja aqui no versículo 23. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun: esforça-te e anima-te, pois fará entrar os filhos de Israel na terra que com juramento lhe prometi e serei contigo. Veja que ele já estava desanimado, porque ia assumir algo gigantesco, mas o Senhor, que conhece sondamente os corações, já estava lançando palavras de ânimo para Josué. E aí, no capítulo 34, é algo lindo, maravilhoso. Glória a Deus. Sentindo a presença de Deus aqui. Como é lindo, irmãos. Tem pessoas que é capaz de ajudar a outra. No capítulo número 34, a epígrafe do texto fala da morte de Moisés. E ali vem relatando que Moisés subiu, viu a terra, e o Senhor assim tomou o corpo de Moisés. Moisés viu a terra, mas naquele momento ele não entrou, porque Deus mandou ele falar com a rocha, e ele feriu a rocha. Então ele foi impedido de entrar, mas Deus tinha algo sobrenatural maior na vida de Moisés, um sonho maior do que o dele. E a Bíblia diz que tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, contudo a sua vista não se havia escurecido, nem se havia fugido o seu vigor. E os filhos de Israel choraram por Moisés nas campinas de Moabe, por 30 dias, eu falei 40, mas foi 30 dias, até que se cumpriu os dias do pranto de luto por Moisés. Agora veja no versículo 9. Ora, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a que o Senhor conhecesse face a face. Então, podemos observar a ação do Espírito Santo na vida de Josué. Ainda que ele estivesse com medo, aflito, espantado, com a grande chamada que ele tinha na vida dele, querendo ceder o desânimo, mas a Bíblia diz que Moisés estende as mãos, tinha posto sobre ele as suas mãos e passou a sua unção do Espírito de sabedoria para Josué. Veja que ele já tinha isso antes de Moisés morrer. Mas Deus falou por 3 vezes: esforça-te e bom ânimo, porque lá atrás Deus já tinha falado que ele ia assumir, já tinha dito a ele para fazer isto, que era se esforçar. Por isso que em Josué capítulo 1, versículo 9, talvez Josué disse que não ia conseguir, mas Deus disse:
não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. A palavra para você nessa tarde é esta: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante. Por que, Senhor? Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glórias ao nome de Jesus. Então, diante deste momento de desânimo que você esteja vivendo, ou diante de uma grande responsabilidade que você tenha que assumir, o Senhor está dizendo: não pasme, não te espante, porque eu, Senhor, sou contigo por onde quer que andares. Mas para isso é necessário, Josué, você se esforçar, ser corajoso e ter bom ânimo. Josué, o que depender de mim, Josué, eu vou te colocar para frente. Vai, não se espante, assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Glória a Deus, o Senhor é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então fica aqui nesta tarde esta palavra de meditação: como vencer o desânimo. Deixamos aqui apenas um ponto. O que provoca o desânimo é a falta de oração. E como vencer o desânimo? Entrando no processo da oração. E falamos um pouco da vida de um homem de Deus que passou por esse processo e, orientado por Deus, animado por Deus, instruído por Deus, vemos que logo após Deus disser: não te mandei eu, ele ordena ao povo que se preparem para passar as águas do Jordão. Que nesta tarde você possa se levantar e vencer este desânimo. Vamos orar? Que você possa parar um momento, que você possa orar comigo nesta tarde. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, estamos em Tua presença, Senhor. Pai, eu sei que muitas pessoas que estão do outro lado têm passado por um período, por um momento de desânimo, porque ouviu algo de alguém, palavras que paralisaram a sua chamada, os seus desejos, seus sonhos. Mas, Pai, nesta hora nós repreendemos o desânimo na vida destas pessoas, na vida dos nossos irmãos que estão a nos ouvir ou que estarão a ouvir esta palavra. Deus, que a palavra do Senhor para eles é: esforça-te, tem bom ânimo, não te espante, não temas, porque eu, Senhor, serei contigo por onde quer que andares. Deus, que eles possam, Senhor, dobrar os vossos joelhos e entrar em oração, para que possa sair desse estado e que eles possam meditar na Tua palavra de dia e de noite, porque a Tua palavra, ela contém as promessas para as nossas vidas. Deus, fica com o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome de Jesus Cristo. Então fica esta palavra de reflexão nesta tarde. Como vencer o desânimo, parte 1. E estaremos entrando em outro momento para continuar essa reflexão. Como vencer o desânimo? O que provoca e o que você fazer para vencer. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês que entrarão ou que estão nos assistindo neste momento.
Que Deus vos guarde livre e esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor é contigo. Glória a Deus. Deus te abençoe e te guarde e que o Senhor, os teus olhos estejam sobre ti. Amém? Estaremos aqui em outra oportunidade, querendo Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.